Essa aprendizagem que a criança tem lá na infância dela, ela pode ser entendida funcionalmente em 4 conceitos bastante intuitivos. Um deles é a criança livre, né? Que é aquela criança genuína, que é a criança ali eh, nos seus primeiras épocas ali de vida, onde ela tem muito da espontaneidade, é aquele lado espontâneo, aquele lado criativo, o lado curioso, o lado autêntico com seus sentimentos, né? Se essa criança livre está triste, ela se mostra triste. E ela diz o porquê que ela está triste. A criança livre fala o que ela quer falar e na hora que ela quer. Ela é destemida, ela é irresponsável e por isso é que muitas das vezes para ter uma experiência ela se coloca facilmente em perigo, porque ela não consegue mensurar esses riscos, né? Aqui eu tenho um exemplo do Miguel, o Miguel com 1 ano e meio mais ou menos, a gente estava em momento de construção da nossa casa, eu ainda morava num apartamento e eu tinha comprado já alguns aparelhos de eletrodomésticos e eles estavam empilhados ali num canto da minha sala. Então era uma pilha de caixas de papelão enorme que ia quase até o teto. E a Sofia estava com o Miguel ali na sala assistindo um filminho. Eu fui para a cozinha, estava preparando alguma coisa na cozinha e meu marido foi para o banheiro. E nesse momento o Miguel começou a escalar essas caixas de papelão. A Sofia viu, a Sofia nos alertou, alertou a mamãe, alertou o papai. Nós não demos ouvido para a Sofia, nós desqualificamos, entendemos que talvez o Miguel, não sei, desqualificamos. Não entendemos que o Miguel talvez subiu até lá em cima, alguma coisa nesse sentido. Só sei que nós não demos ouvido à Sofia. E aí o Miguel subiu, foi até lá em cima e caiu lá de cima. Graças a Deus ele não teve nenhuma intercorrência, não machucou, só chorou, assustou bastante por causa do tombo, mas mostra um pouco o exemplo dessa irresponsabilidade, né, de subir até lá em cima, até mesmo do lado aventureiro dele, e o destemido de subir sem ter a capacidade, porque a criança ainda não tem essa habilidade de levantar riscos, de mensurar riscos, de entender se é perigoso, se não é perigoso, ou de tomar decisões assim que as protegem de um certo perigo, né? Então, um outro conceito. E aqui também nesse exemplo é bacana falar porque o Miguel não machucou, mas a Sofia, ela ficou muito sentida. Então, esse jeito que eu e o Carlos lidamos com ela trazer uma informação e a gente desqualificar, a gente não dar importância, isso pode ter trago um aprendizado ruim para a Sofia, de que ela não é levada em consideração, de que ela não é importante. Percebe? Tanto é que ela ficou muito chateada com a gente. Primeiro porque o irmão dela machucou, né? E todas as vezes que ele machuca, ela sente muito a dor do irmão por ele ter machucado, né? E ela ficou chateada porque ela ficou assim, ela ficou, ela não conseguia aceitar a possibilidade dele ter machucado, porque ela avisou para nós, ela avisou para mim, avisou para o Carlos que ele estava subindo, que ele estava subindo nas caixas, então a gente devia ter ouvido ela, a gente devia ter dado atenção porque ela falou e ter protegido o irmão, percebe? Então nós tivemos mais que cuidar da Sofia, ter um tempo maior com ela para acalmá-la, inclusive, porque ela chorou muito, ela ficou muito chorosa, e no intuito assim até mesmo de reconhecer, né, a nossa falha, de chegar para ela pedir desculpas porque a gente realmente falhou, né? Mas pode ter ficado um aprendizado ruim para ela, percebe? Ela pode ter entendido dessa experiência, eu digo pode ter, porque isso é uma reflexão que eu, Niara, com o meu quadro de referência, que entendo que poderia ter tido essa interpretação, né? Mas eu digo pode ser porque eu não tenho como ter certeza, porque a forma como ela interpretou, como ela, né, elaborou esse contexto, até mesmo depois que pedimos desculpa, tá na cabecinha dela, tá lá no quadro de referência dela, né? E que só é passivo da gente perceber como que isso ficou ao perceber as reações dela em outras situações em que ela pode perceber esse estímulo de não ser ouvida, de não ter sido considerada, entende?